todos por causa da chuva que caía e também por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. O amigo Lucas aqui, que escreve tanto o terceiro evangelho como esse evangelho, ele descreve para um homem chamado Teófilo. Teófilo, a Bíblia não me diz muitas ocasiões sobre ele, mas Lucas descreve para ele que é alguém importante. Porém, Lucas é amigo de Paulo. É por isso que nós vemos o aprofundamento dessa história aqui. Quando nós lemos o livro de Atos, desde o capítulo 1 ao decorrer até o capítulo 28, nós sempre vamos deparar que depois de Jesus Cristo, ele vem, volta, ressuscita, pede para o povo permanecer em Jerusalém. Você conhece o texto? O que é normalidade? A normalidade é eu sair de casa, colocar uma roupa, vir para a igreja, dobrar meu joelho, Deus, obrigado, sentar na cadeira, ouvir o culto, acabar o culto. Que a normalidade, ela tem criado uma extensiva sobre a igreja, aonde antigamente não era normal, hoje é normal. Anteriormente era pecado, hoje já não é mais pecado. Onde era errado, hoje já não é mais errado. Porque ninguém quer mais praticar o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz para me seguir. Olhando para esse texto contextual, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até o capítulo 27, nós vamos ver que Atos traz muitas repartições. Como nosso amigo Jean já sabe, um dos textos que mais eu gosto de pregar, aonde a chamada se expandiu, é Atos capítulo de número 12. Mas o que eu vou trazer é Atos capítulo 28, sobre alguém chamado Paulo e sobre uma víbora ou serpente, como nós conhecemos. Olhando para esse texto, nós começaremos a analisar quem é Paulo. Paulo é um pregador no dia deste momento aqui. Não sou paulino como nosso amigo Jean, não tenho costume de pregar sobre Paulo, mas hoje Deus trouxe essa mensagem ao meu coração para esta casa. Ora, se nós pararmos para ver, Paulo também não é somente um homem comum como nós somos, não. Paulo tem suas índoles, Paulo é inteligente, Paulo é pregador também do evangelho, mas Jesus pegou ele de jeito, irmão. Quem já viu crente que quem sempre quer fugir da presença de Deus, aí Deus vai lá, pega ele pelas orelhas, traz de volta e fala, ó, aqui é seu lugar, viu? Não adianta fugir. Tem pessoa que fala assim, não, pastor, o mundo olha, não tem nada para oferecer. Não, mentira, tem sim. O mundo tem muita coisa para você. O mundo tem tudo de bom e do melhor. A igreja, ela tem a mesma coisa, só que melhor. Como? Explica, vamos lá. O mundo, nós temos muitas coisas para receber, ok, mas na igreja eu tenho muito mais. Eu vou falar abertamente aqui dizendo, algumas pessoas, já volto aqui que eu já estou fugindo, mas eu volto aqui, Jesus quer mandar eu para outro lugar, mas segura aí, Jesus. Tem muita gente que diz assim, está na igreja, eu não posso fazer nada. É tudo aguado, meio quadrado. Não, a gente pode fazer, mas a gente não faz. A gente tem liberdade. E quem está no mundo não tem liberdade. Quer ver? Tem pessoa que, se você pegar aqui, você vai entender. Tem pessoa que fala assim, eu quero parar de beber, mas não consigo. Eu quero parar de fumar, mas não consigo. Eu quero parar de cheirar cocaína, mas não consigo. Vamos lá, papel? Eu quero parar de fumar pedra, mas não consigo. E eles se dizem ainda ser liberdade sobre a igreja. Ela pode fumar, mas não fuma. Ele pode beber, mas não bebe. Ele pode rodar a baiana lá fora, mas não roda. Ele pode fazer isso, mas não faz. Por quê? É princípio sobre a palavra. Quem entende o chamado de Deus não se confunde com qualquer matéria
vazia que é entregada na nossa mão. Você já parou para pensar, irmãos, que tem crente que é crente só por causa da luta? Você já passou para ver isso daqui? Porque se não é a luta, ele não é crente, quer ver? Tem pessoas que vai ter nada na vida. Pastor, vai pegar prosperidade? Não quero que você entenda. Tem gente que entra luta, sai luta, entra luta, sai luta, entra luta, sai luta e não passa disso. Por quê? Se não é a luta, ele não glorifica. Se não tem luta, ele não vem para a igreja. Se não tem adversidade, quem ele vai buscar? Como? Já preparou aquelas pessoas que quanto mais tem, mais se esquece? Ou aquele crente, irmão, aquele crente que pensa que Jesus é babá e ele é bebê, vai atrás da ele de Jesus para dizer: eu quero consolo, eu quero aconchego, chora hoje, recebe amanhã e depois já esquece. Você vai entender o porquê dessa mensagem. E tem crente que é assim: recebe a bênção hoje, recebe a vitória hoje, recebe a oportunidade hoje e amanhã já começa a esquecer. Amanhã chegou cansado do serviço, não dá para ir para a igreja. Amanhã não, estou muito exausto, não dá para ir para o culto. Não, amanhã está chovendo, mas não dá para ir. Quando não tem desculpa, quando o amigo chama para ir para o baile funk, não tem desculpa. Quando é para ir no meio do quer ver, só vai falar aqui, pastor. Se eu chamar você para um churrasco de picanha, você vai ir para a picanha ou vai vir para a igreja? Eu duvido, irmão, que você vai querer perder a picanha, não. Tem crente que é observador, prefere estar ali do que aqui, prefere estar lá do que aqui. Por que Jesus vai falar? Olhando para a base do texto, em dizendo sobre o mundo e a igreja. Lá fora eu faço que eu bem entender, dentro da igreja eu não faço que eu bem entender. Lá fora eu fornico, eu adultério, eu faço o que eu bem quiser da minha vida, mas na igreja não. Na igreja existem regras, existem doutrinas, existem termos, existem situações. Jesus mesmo falou: a forma que tu vem de lá para cá, ok, mas o permanecer não. Existe uma mudança. Quem convence é o Espírito Santo. Não é por força e nem por violência. Ultimamente eu estou ouvindo muito por lá de cá. E eu gosto de lá de cá. Por quê? Porque aqui eu me sinto mais à vontade de pregar esses tipos de mensagens. Por quê, irmão? Que nós sentimos mais à vontade. Porque parece que eu estou pregando em um Oriente. Qual é esse Oriente? Aonde a liberdade da palavra verdadeira, cristocêntrica, para dizer: se arrependa do pecado ou Deus vai te levar para o lago de fogo. Nós temos essa liberdade. Perceba só uma coisa. Eu vou pregar o que eu quero, que eu vim trazer nesta noite, porque Jesus está me querendo tirar eu daqui, mas Jesus vai entender o porquê que eu trouxe essa mensagem. Olhando para a vida de Paulo, Jean vai brigar comigo depois, mas não tem problema não, irmão. Porque esse camarada aqui pega muito teologia, eles dá estudo, viu, pastor? Quiser aprender depois, não cobra nada não, tá? Ele ensina, mas ele bate muito na gente. Olha pra cá, irmão. Sessão do Glória a Deus, eu vou pra frente. Quem já sofreu? Quem já viu alguém apontar pra você e disse que você vai morrer no meio do caminho? Quem já ouviu isso? Quem já passou pelo fio da agulha e disse: eu não vou conseguir vencer? Quem já passou? Para que Deus traz essa mensagem? Paulo vai trazer um ensinamento para nós aqui. Qual é esse ensinamento? Esse ensinamento que Paulo vai trazer é que depois desse navio, desse naufrágio todo, nós vamos ver que Paulo, irmão, anteriormente, dentro do navio, no versículo 23 do capítulo 27, o anjo de Deus vem para Paulo para trazer uma mensagem. Porém, sem muitas pessoas dentro dessa embarcação. A Bíblia diz que aproximadamente 266 almas, pessoas dentro deste navio. Então é uma quantidade grande, é uma quantidade gigantesca. Nós estamos aqui, vamos aproximar umas 15, 20 pessoas. 266 pessoas é muita coisa. Olha bem para cá. No meio desse navio tem barcos, tem ladrões, tem vários tipos de pessoas. Quem está no meio? Paulão está aqui. O nosso amigo Paulo está aqui nesse meio. Olhando para a vida de Paulo, eu vou ver que depois de Jesus Cristo, Paulo é o segundo maior missionário que a Bíblia diz. Se eu estiver errado, depois eu me corrijo. Mas olhando para isso daqui,
nós vemos que Paulo ele tem um chamado sobre a vida. E Deus tem um propósito para a vida dele. E vocês, para vocês, Deus tem um chamado para você. Mas Deus também tem um propósito em sua vida. Nem tudo que acontece, acontece por acaso. Eu creio na palavra de Deus. E eu creio também no que eu vou dizer. Nada acontece por acaso sobre nossas vidas. Por que nós não paramos? É por causa da promessa? Também. Mas é porque Deus nos sustenta para nós chegarmos até aqui. Olhando para Paulo aqui no meio desse navio, nós vamos ver que Paulo, irmãos, ele está no meio de pessoas bárbaras, pessoas nojentas, pessoas incrédulas, pessoas que só falam desgraça sobre a vida. Pessoas que olham para você e te menosprezam. Você pode até estender a mão, mas eles viram as costas para você. Quer dizer, menosprezando aquilo que você tem. Porque a Bíblia diz o que nós lemos. Ele escapa, o quê? Da tempestade. Se aproxima dessa ilha Malta. E o mais interessante é que no capítulo anterior nós vamos ver que Paulo, irmãos, ele está direcionando uma palavra. E no versículo 24 do capítulo 27 diz assim: Paulo dizendo: não temas, importante que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. O anjo dizendo para Paulo essas palavras. Quer dizer, então naquele cenário que Paulo estava, Deus tinha o controle sobre aquele navio. Fez que Paulo está debaixo de uma proteção. Quem está protegendo Paulo? Deus. Quem manda a mensagem? Deus. Quem desce é o anjo. Mas quem escuta é Paulo. Perceba uma coisa: Deus não manda a mensagem à toa. Não, por quê? Deus já está vendo lá na frente. E Deus já dá uma certeza para Paulo, dizendo: Paulão, não temas, o mais importante é que você chega até César. Aleluia. O mais importante é que Deus vai guardar não somente você, mas todos que estão contigo. Essa embarcação é para a vida de Paulo, mas aqueles que estão rodeados com Paulo também não sofrerão consequência. Olha só que interessante. Nós vemos que Paulo vai ser mandado para a Itália através de navio, mas vai acontecer tempestade. Lembra que eu disse que nada acontece por acaso? Vai acontecer uma tempestade. Quer ver só Jesus falar? Lembra que eu disse que no mundo nós podemos fazer o que bem entender? Quem está comigo, diga glória a Deus. No mundo nós podemos fazer o que quiser. Eu posso, igual já olharam para mim, eu tinha 14 anos, Bíblia embaixo do braço, terninho. As pessoas olharam para mim dizendo: olha lá o pastorzinho. Amigos, irmãos, diziam assim: olha o pastorzinho lá, vai pregar. Outro dia eu passava com a guitarra, eu gostava de guitarra, queria tocar. Olha lá, o pastorzinho tá dando de guitarrista agora na igreja. Mas eu passava todo dia, irmão, todo dia na hora do culto, chovendo, catava sombrinha, andava 20 minutos a pé para chegar na igreja, mas eu ia. E aqueles que diziam: ó, o pastorzinho lá, olha lá, sabe o que aconteceu? Um foi preso, outro sumiu, outro não sei o que aconteceu, e outro Deus pegou, trouxe para a igreja. Isso é interessante. Só que por que eu estou dizendo isso? Então, não é para matar a sua fé, não, é para te alicerçar. Como, pastor? Você quer ver algo? O crente sem prova, ele não é crente. Existe um ditado que diz assim: o que não me mata me fortalece. Quer ver? Era para você morrer, mas não morreu, não é? Era para você estar 7 palmos debaixo da perna. Mas olha onde você está aqui. Eu estou pregando para pessoas aqui que já entrou dentro do quarto e já quis tirar a vida, mas não tirou. Eu estou pregando para pessoa aqui que o diabo queria colocar depressão, mas Deus não permitiu. Eu estou pregando para gente aqui que passa por a tribulação, que passa por prova dizendo eu não aguento, que passa por Deus, eu vou parar, eu vou abandonar, eu vou deixar. Por quê? Porque a prova dói, a prova machuca, a prova corrói. Porque Deus me deixou? Não, Deus não te deixou.
deixou, Deus não te desamparou, Deus não te abandonou. Quer ver? Nessa manhã Deus falou contigo. Você sabia que Deus falou por essa manhã? Pastor, como que Deus fala comigo pela manhã? Simples, irmão. Se tu abriu o seu olho, tu respirou, tomou café, é porque Deus, além de permitir você acordar, Ele preparou pão sobre a sua mesa. Vou melhorar para você entender. Quer ver a outra oportunidade que Deus te deu? É quando deu meio-dia, a hora do almoço. Alguém preparou aquela feijoada, preparou o churrasco, ou preparou aquela salada de tomate. Como, meu Deus, deu até fome aqui agora, mas Jesus bate em mim depois. Preparou o melhor para colocar na mesa. Aí você senta na mesa e depois tem capacidade, vai doer, mas Deus vai curar, de dizer que Deus te deixou, que Deus te quis trazer Bíblia à toa para que não. Eu vim pregar algo de Deus para a vida de alguém aqui, irmão. Se preocupa não. Pregador Fabiano prega na exortação. Se Deus bater, bate. Se Deus pegar, pega. Se Deus revelar, Deus revela. Mas eu vou dar lugar para Jesus. Mas olha para cá. Quando eu vejo que Deus fala comigo todo dia, eu começo a entender que quem só fala sou eu, que quem não entende sou eu, que quem não consegue observar sou eu. Não adianta eu chegar na igreja, Deus, eu estou sofrendo. Não adianta eu sair de casa, vir para a igreja e dizer, Deus, eu estou nas últimas. Você quer ver? Tu sem Deus não é nada. E Deus sem tu, Ele continua sendo Deus. Mas e eu com Deus? Passa a prova. Que prova, irmão? Meu Deus do céu. Mas você vence a prova. Você passa pela prova dando glória a Deus. Quer ver? Todo mundo dentro da embarcação menosprezando Paulo. Quem é Paulo? É o que prega. Quem é Paulo? É o que está dizendo, Deus vai abençoar a nossa mão, não vamos morrer. Mas aí eles olham e preferem acreditar em quem? Quem está no meio da embarcação, tem o controle da embarcação. Ó capitão, o que o senhor vai? Vambora, bora. Escritura minha, tá na Bíblia não. Mas aí nós temos o que? Paulo falando, dizendo, e Paulo vai alimentar eles, irmão, tá na Bíblia. Paulo oferece o pão, Paulo diz isso, Paulo diz aquilo, viu? Se vocês não comerem, vão perecer. Então vamos comer. Paulo está dizendo, o que eu dou aqui, Deus abençoa lá. Você vai entender que alguém está dizendo, esse cara, não. É aquela história, né? Quando o santo é bom, né? Quando a coisa é boa demais, o santo confia. Não é assim o ditado? Mas não é desse jeito. Se for preciso, Deus usa até um macumbeiro para vir trazer bênção para você. Você sabia? Se for preciso, Deus tira um incrédulo lá, um ímpio lá do meio da macumba, lá de dentro. Fala, vai lá levar a bênção para ele, leva lá. Você sabia que Deus faz isso? Ô pastor, o que você está pregando agora? Não, eu passei um reboliço, vocês nem imaginam, mano. Não, depois eu conto para vocês. Mas olha só, enquanto Paulo está abençoando eles estão dentro, estão menosprezando Paulo. Enquanto Paulo está dando, eles estão menosprezando. É aquela coisa, eu estou fazendo demais, mas ninguém está me vendo. Você não precisa fazer para alguém te ver. Você precisa fazer para Deus te ver. Eu não faço para me aparecer, mas eu faço para Deus me ver eu fazer. Não adianta, irmão, eu sair da minha casa à toa, falar, não, hoje tem culto. Não estou dizendo aqui, não é Paulo. Estão maltratando Paulo de novo. Como o pastor explica? Vamos lá. No capítulo 27, eles estão menosprezando Paulo por aquilo que ele está dizendo. Aleluia. Mas Paulo ouve, entra no ouvido e sai pelo outro. Paulo pega pão para dar para eles não perecer. Mas mesmo assim, eles menosprezam Paulo. Mas depois, no capítulo 28, escapam da tempestade, vai para a ilha de Malta. O que é que Paulo vai fazer? Olha para aquela quantidade de gente,
vê gente chorando, vê gente sofrendo, vê gente com frio, vê gente com fome. Aquele crente que diz assim, aquele crente fala assim, ó, presta atenção, bate de mim não, viu, irmãos? Depois vocês pegam eu, depois na saída, sabe? É aquele crente, quem já viu aquele crente dizer assim, eu sou crente, mas não pisa no meu carro não. Aleluia! Tá igual Pedro antes de se converter, né? Pedrão, antes de Jesus ir quando de pro Getsemane, ele era convencido e não convertido. Você sabia disso? A Bíblia diz, não eu. Mas olha só, você já viu esse crente? Eu sou crente, mas se pisar no meu carro, meu irmão, sangue não é de barata não. Te converta de novo. Aleluia! Aleluia! Como que eu sou crente? Fala mais, meu filho. Por quê? Quanto mais falam, eu não diminuo, eu começo a se levantar para Deus. Mas tem crente, pastor, que faz diferente. Quando o crente maltrata, ele fala, não vou mais para a igreja. Ai, olha aquele irmão, nossa, se eu pegasse ele, eu fazia igual o diabo, amassava um pão e pisava em cima. Não, não é assim. Paulo vai nos ensinar que é melhor dar do que eu receber. É melhor eu oferecer. É melhor eu entregar para alguém. Bom, olha só. Capítulo 27, estão maltratando ele, não estão? Capítulo 28, Paulo vai lá no meio, pega a vida. Vou falar graveto para você entender. Pega o gravetinho, coloca na lenha, o fogo está aceso, só que o cenário muda. Olha para o seu irmão aí, vocês são pentecostal, eu gosto de vocês, fala assim, o que é pior? O que é pior? Vamos lá, seja crente, fala o que é pior? O que é pior? A prova ou o veneno da cobra? O veneno da cobra. Fala crente, o que é pior? O que é pior? A mordida da cobra A mordida da cobra ou a bufetada na orelha? ou o veneno da orelha? Qual que você vai aguentar mais? Aleluia! O que é pior? Levar ou você vai deixar o sangue subir para a cabeça e vai querer partir para cima? Não. Paulo vai nos ensinar algo interessante aqui. Como, pastor? Olha só. Ele pega a vide e coloca na fogueira. Só que essa fogueira vai trazer problema. Por quê? Alguém no meio desses 200 e tantas pessoas menosprezou ele lá atrás. Alguém no meio dessas tantas pessoas não valoriza a chamada. Aleluia! Alguém no meio dessa situação não valoriza o que Deus tem para ele. Alguém, vou falar agora, alguém no meio do século 21 não valoriza a sua chamada. Aleluia! Não valoriza você talvez lá no seu trabalho. Talvez dentro da sua casa você sofre. Talvez no meio da sua família você sofre. Aleluia! Talvez no meio da redondeza alguém olha para você e diz, vixe, esse aí não tem futuro, irmão. Mas olhando para essa Bíblia Sagrada aqui que nós lemos, nós vamos ver que Paulo vai mostrar a diferença. Olha para cá. Enquanto alguém está menosprezando ele vai pegar a vida e vai alimentar fogo. Alguém está esperando ele morrer, mas ele vai continuar alimentando fogo. Olha para cá. Antes de eu chegar nesse texto, nós vemos o quê? Que anteriormente houve um menosprezamento. Depois do menosprezamento, alguém vai observar que a cobra morde a mão dele. Sim ou não? Quem está comigo, diga glória. Glória! E quando morde a mão dele, o que vai acontecer? A Bíblia diz que eles vão esperar muito. Por quê? Ver se ele vai morrer, ver se ele vai perecer, ver se ele vai cair. Mas o que acontece? Nada. Por quê? Paulo não está ali alicerçado em homens, não. Paulo não é aquele crente de emoção, também não. Paulo não é aquele crente que olha, é crente só no dia da prova, também não. Paulo não é crente só porque todo mundo é crente, não, porque tem Maria vai com as outras, e não é desse jeito. Paulo não é crente porque o pai dele é crente, também não. Paulo não é crente porque o pastor chama ele todos vir para a igreja, também não. Paulo é crente de Deus, Paulo é filho do Deus nosso Altíssimo. Paulo aqui está nos dizendo, irmãos, olha bem para cá, pregador é um, mas vocês é bom,
que o que acontece aqui, já eu vou falar para ti, o que acontece aqui, nesse exato momento que nós estamos, Glória a se Deus. você parar para perguntar, eu falei mais do mundo anteriormente do que agora. Se você parar para analisar, a mensagem foi bem conturbada aqui. Mas é por causa de uma alma que está aqui dentro. Eu vou chegar que a gente não pode fazer. Aleluia. Posso mudar, posso fazer o que quiser, mas aqui dentro eu não posso fazer. Por quê? As coisas de Deus são separadas. As coisas do Senhor têm que ser separadas. Assim, eu posso ser crente lá fora, ser crente aqui dentro, você pode. Mas esses dias eu trouxe uma mensagem. Quem é você dentro da igreja? E quem é você fora da igreja? Na igreja dá glória, mas em casa maltrata. Na igreja dá aleluia, mas lá fora xinga. Na igreja até fala em língua estranha, irmão. Roda no manto, mas lá fora quer voar o rodo na cara de alguém. Aleluia. Que é esse? Glória a Deus. Aprenda com Paulo aqui agora. Estão me esperando eu morrer, eu sei. Mas olha o que acontece. Eles cansaram de esperar. Sabe que a Bíblia diz que passa aqueles momentos. No outro dia, Paulo está lá estendendo a mão, abençoando vidas, abençoando pessoas. A picada tinha veneno, tinha, mas o veneno não é maior que a unção de Cristo na vida de Paulo. O veneno, irmão, não mata Paulo. Por quê? O que corre na veia de Paulo não é sangue de barata, não, irmão. É sangue de Jesus que derramou no cruz do Calvário. Aleluia! Dizendo que tem crente que quando o negócio aperta, ele quer voar pra cima. Não, se correr de novo que é melhor. Volta aos princípios que é melhor. Pastor, você está pregando, sabe que é igrejinha? Não, irmão. Pode ter 10, 20, 30, 500, 1000 pessoas. A mensagem sempre vai ser essa. Arrependei-vos enquanto ainda é tempo. Por quê? Jesus está voltando e você está dormindo. Aleluia. Jesus está chegando e você está aí assim, ó. Glória a Deus. Aleluia. Está assim esperando a bênção. Deus me dá. Para com isso! Não. Oh, Jesus. Vai orar. Vai buscar Deus. Aleluia. Não, pastor, mas eu preciso. Eu também preciso. Mas Deus diz assim: buscai o reino dos céus. Aleluia. As demais coisas. Oh, glória. Aleluia. Você já viu? Tem gente que chega na igreja, já dobra o joelho, já ora, Deus obrigado, pegou o microfone, rajada. Aleluia. Aí depois diz que vai subir pro céu, irmão. Tem gente que fala assim: pastor, eu vou subir pro céu. Como? Fala mal dos outros, ainda vai subir pro céu. Prega contra os outros e vai subir pro céu. Chega na igreja, em vez de adorar Jesus, fala assim: tô gostando da mensagem. Não, problema seu, a mensagem é essa aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aí tem quem que fala assim: pastor, vou subir pro céu, mas a fofoca ainda tá dentro da língua, não solta. Tem quem fala: não, pastor, o pecado é só adultério. Mentira, pecado é só adultério? Não, tem mais coisa aí. Fornicação, mentira, adultério, babá. Tudo, quer ver? Falar mal do irmão também é pecado. Sabia? Apontar alguém também é pecado. Aleluia. Dizer que não vai vencer também é pecado. Não estou dizendo para vocês não, irmão, mas é a liturgia da pregação. Preciso pregar isso daqui. Tem gente que fala assim: vou para o céu, se Jesus voltar agora eu subo. Sobe nada. Por quê? A incredulidade, a normalidade entrou dentro da igreja. Como? Vou explicar para vocês entenderem o beabá que Deus sempre fala nas igrejas. O que é a normalidade? Eu já falei, vou falar de novo. Não é de repetir, mas eu vou repetir isso daqui. As pessoas, irmão, estão levando isso daqui, de nada mais importa. Eu já sei o que está escrito. Eu conheço a palavra. Não adianta conhecer e não praticar. Não adianta eu saber e não exercer. Porque tem gente que é assim, irmão. Fala que vai subir para o céu. Fala que Jesus voltar, ele vai. Mas eu falo que fica. Por quê? Não adianta tacar a saia lá embaixo,
Mas aí o negócio é maior do que a saia. Não, irmão. Falar, ô pastor, tá pesado. Não. Pesado é Jesus voltar e você ir pro lago de fogo. Isso é pesado. Pesado também é falar mal do companheiro que tá no meio da prova junto contigo, irmão. Pesado é ver você, alguém caindo ali, prostrando, quase se afundando, e você passa, finge que nem viu, nem tá olhando, não ajuda, não estende a mão. Tem crente que é assim. Não passa do outro lado da rua. Não, vou passar lá não, irmão. Padilha, nós estávamos falando isso daqui dentro do carro, porque eu escutei de um pastor, ele diz assim, eu preguei lá no Paraguai, ele falou assim, olha, não adianta, é perca de tempo pregar nas igrejas de São Paulo. Por quê? As igrejas cheias de pecado, irmão. As igrejas cheias de doutrinas falsas. O que Timóteo disse, né? Chegará o tempo que haverão sã doutrinas falsas, doutrina de demônio, e as pessoas vão procurar o que os seus ouvidos gostam de ouvir. Quer ver? O que o nosso ouvido gosta de ouvir? Recebe a vitória, recebe a bênção, Deus vai te encher, Deus vai te abençoar, Deus vai colocar vitória na sua mão. Por que o pastor Fabiano não prega isso? Sabe por quê? Como que eu vou pregar vitória para alguém adulterando dentro da igreja? Não tem como. Como que eu vou pregar para Deus, entregar bênção para alguém que ainda mente dentro da igreja? Não tem como. Como que Deus vai abençoar a vida de alguém que ainda permanece na prática do pecado, mas se esconde debaixo da palavra de Deus? A palavra é viva e eficaz. Quer ver? Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Eu não vou pregar isso, mas eu vou ter que pregar isso daqui. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 17, versículo 1, vai dizer assim: quer andar na presença de Deus, então seja todo de Deus. Era Deus falando para Abraão: Abraão, eu sei que você fez, eu sei que você errou, mas para andar na minha presença não existe meio termo. Oh, aleluia! Não é, Manete? Você vai bater em mim depois, né? Vai ter problema não. Glória a Deus. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Não existe. Aleluia! Não existe meio termo. É igual o Senhor. Ninguém vê, mas Deus vê. Ninguém observa, mas Deus observa. Oh, aleluia! Glória a Deus. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Glória a Deus! Ninguém olha, ninguém está lá menosprezando, dizendo isso, dizendo aquilo, mas Deus está lá guardando. Aleluia, Jesus! Deixa eu perguntar para você, Deus tem chamado e escolhido é diferente. Chamado qualquer um chamado, mas a escolha é diferente. Aleluia, Jesus! Ele diz que tem que ser pregador, né? Mas eu vejo você de terno e gravata. Não é só pregando, não. Não, isso aqui não é história de carochinha, não. Eu não vou para casa, eu não saí de casa, eu não vou para casa, eu não vou voltar para casa à toa, não. Porque você tem um chamado, seu chamado é pastoral, menino. Aleluia! Seu chamado vai doer, vai machucar. Glória a Deus! Eu estou falando que Deus está falando no meu coração. Vai ter um momento que você vai querer subir, chutar o pau da barraca, vai querer fazer tudo, mas Deus está dizendo: mantenha-se no alicerce de Deus. Deus vai te